Queridos, graça e paz, quantos podem dizer amém? Que noite poderosa, ainda bem que nós estamos aqui. Abra sua Bíblia comigo, por favor. É tão bom estar aqui na casa do nosso Deus. Você que está acompanhando aí pelo YouTube, com certeza também é um privilégio poder estar cultuando junto conosco. E como o pastor Wellington convidou, eu também reforço o convite. Assim que você puder, vem estar conosco aqui presencialmente. João capítulo 12, por favor. João no capítulo 12, o versículo de número 1. Assim que você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus bem forte no seu lugar. João capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Quantos estão felizes por estar aqui essa noite? Pode dizer um glória a Deus bem forte. Que bênção. Olha o que diz. Eu quero falar esta noite sobre algumas respostas que acontecem em volta da mesa. Hoje nós estamos aqui para participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. E eu quero ler esse texto com você nessa noite e ver com você algumas respostas que aconteceram quando Jesus estava à mesa. E o texto diz assim, versículo 1 diz assim: Veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde Lázaro estava, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram ali um jantar, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de bálsamo. Versículo de número 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Vamos orar, queridos. Pai, te damos graças, Senhor, nesta noite, porque cremos na Tua presença neste lugar. Damos graças a Ti, ó Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Hoje nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, e cremos que o Senhor tem algo para falar ao nosso coração. Por isso eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor tenha liberdade no meio desta igreja e que a Tua voz possa chegar ao nosso coração. É o que eu te peço agora no nome de Jesus. Quantos creem comigo podem dizer amém? Me faz a gentileza, pode se sentar, por favor. Irmãos, o que está acontecendo no texto que nós acabamos de ler? O texto diz que Jesus estava na aldeia de Betânia. Jesus estava onde, irmãos? Em Betânia. Diga comigo, em Betânia. E quando Jesus agora está aqui em Betânia, no texto que nós lemos, esse momento agora é algum tempo depois que Lázaro ressuscitou. Então o texto que nós acabamos de ler, João capítulo 12, Jesus volta em Betânia. Jesus já havia estado em Betânia o dia que ele entrou na casa de Marta. Marta estava agitada, Maria sentou para escutar Jesus, e Marta, muito agitada, falou: Senhor, o Senhor não importa de eu estar aqui trabalhando, e Maria sentada por aí. Então Jesus já tinha estado em Betânia, na casa de Marta. Jesus também já havia estado em Betânia quando Lázaro morreu. Marta e Maria enviou um recado para Jesus. Jesus foi até Betânia, Jesus fez um milagre, Lázaro ressuscitou. Porém agora em João capítulo 12, Jesus está em Betânia novamente. E ele está em Betânia algum tempo depois da ressurreição de Lázaro. E quando Jesus está aqui em Betânia, como está dizendo o texto, quando Jesus chega em Betânia, Jesus recebe um convite para jantar.
E Jesus então vai jantar numa casa, e naquela casa onde Jesus vai jantar, certamente haviam várias pessoas, mas nós vamos ver hoje pelo menos 5 pessoas que estavam naquela casa junto com Jesus. Nós vamos ver pelo menos 5 pessoas que de alguma forma estavam em redor da mesa. E quais foram as respostas que essas pessoas deram para Jesus? A expectativa do meu coração é que assim como hoje nós também estamos neste lugar onde Jesus está, estamos assentados à mesa da ceia, eu e você teremos a oportunidade de dar uma resposta para Jesus. Quantos estão prontos para aprender isso junto comigo? Digam glória a Deus bem forte. Quais eram as pessoas que estavam ali com Jesus? Estavam lá Simão, Marta, Maria, estava ali também Lázaro e Judas. Diga comigo, Simão, diga bem forte, Simão, Marta, Maria, Lázaro, Judas. Eu queria ver as 5 respostas, ou a resposta que cada um desses 5 deram a Jesus. E eu queria começar aqui, irmãos, entendendo com você que este jantar aconteceu em Betânia, mas esse jantar aconteceu na casa de um homem chamado Simão. Então Simão é o dono da casa. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 14, versículo 3, olha comigo por favor, Marcos 14, versículo 3, quando você encontrar, você diz um glória a Deus. Marcos capítulo 14, versículo de número 3, olha que interessante diz o texto. Quem encontrou diz amém, se não encontrou já está no telão. Marcos 14, 3 diz assim: e estando ele em Betânia, Jesus, assentado à mesa, em casa de quem? Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. O que está escrito aqui em Marcos, irmãos, faz referência à mesma coisa que está escrito em João. Está falando do mesmo lugar, do mesmo momento, do mesmo acontecimento. Então aqui em Marcos está dizendo que o jantar aconteceu em Betânia, mas na casa de uma pessoa, na casa de Simão. E este Simão, irmãos, que recebe Jesus na sua casa, alguns estudiosos da Bíblia, tem um que eu gosto muito, chama Champlin, é um teólogo que eu sempre leio muito sobre ele, seus comentários, ele diz que este Simão possivelmente era marido, esposo de Marta, irmã de Maria. Então é bem provável que o cenário da casa era Simão, casado com Marta, Maria, irmã mais nova de Marta e era solteira, e Lázaro também, o irmão mais novo, solteiro. Muito provável esse era o contexto da família, até porque isso explica o fato de Marta servir a mesa no dia que Jesus estava jantando. É a ideia de o esposo na mesa com Jesus e a esposa vem trazer o jantar. Então acompanha comigo que interessante. Estão todos na mesa, e mesa é lugar de revelação. Mesa é um lugar de comunhão, sim ou não, irmãos? Mesa é um lugar onde respostas vão acontecer, e como eu estou insistindo, e como é um ano que nós temos como tema a resposta, eu quero falar com você esta noite, que cada um desses 5, naquela mesa, na casa de Simão, darão uma resposta para Jesus. Então eu quero começar primeiro com Simão. Qual é a resposta que Simão dá a Jesus? Quando a Bíblia diz no texto de Marcos que Jesus foi jantar na casa de Simão, o leproso, quando a Bíblia diz que ele é o leproso, a Bíblia não está dizendo que ele ainda era leproso. A Bíblia está apenas fazendo uma referência para que a gente saiba quem é este homem e qual milagre que ele viveu. Até porque se Simão ainda estivesse leproso, ele não poderia receber ninguém na sua casa, ele tinha que estar sozinho. Ele não poderia receber visitas para uma janta estando em lepra. Então quando a Bíblia está dizendo que Jesus jantou na casa de Simão, o leproso, o que a Bíblia querendo dizer para nós?
que um dia esse homem Simão era leproso, mas em algum momento Jesus fez um milagre na vida de Simão e Simão foi curado. Quem pode dizer um glória a Deus comigo aqui essa noite? Então isso indica, se Jesus está na casa de Simão, pessoas estão na casa de Simão, e a Bíblia está dizendo que ele era leproso, é igual quando a Bíblia fala sobre Maria, e a Bíblia diz assim: Maria, aquela que ungiu Jesus, derramou sobre ele unguento, enxugou os seus pés com os cabelos. Está fazendo referência a quem é. Então Simão leproso é porque um dia ele foi curado, e agora Jesus está na casa de Simão, e diante disso, Simão por um dia ter tido lepra, e Jesus ter curado Simão, Simão agora vai dar uma resposta para Jesus. Eu aprendo com o texto de hoje, que muitas das vezes eu espero uma resposta de Jesus para mim, mas eu vim dizer para você essa noite que Jesus também espera uma resposta nossa para Ele. Quem pode dizer glória a Deus comigo essa noite? E quando Simão chama Jesus para vir jantar na sua casa, o que Simão está fazendo? Simão está dando uma resposta para Jesus, é uma resposta de gratidão. É uma resposta de quê? Gratidão. Porque um dia Jesus o curou, quando Simão então sabe que Jesus está em Betânia, como gratidão, Simão faz o quê? Oferece um jantar a Jesus. É uma resposta que Simão está dando por aquilo que Jesus fez na vida dele um tempo atrás. Eu tenho certeza que Jesus também já fez milagre na tua vida. Deixa eu ver aqui essa noite. Jesus já fez um milagre na tua vida. Talvez muitos de nós, se o nosso nome tivesse escrito, não seria Simão leproso, mas talvez seria Luciano mentiroso, talvez seria fulano o trapaceiro, talvez seria fulano o adúltero. Mas isso era passado, até o dia que Jesus mudou a história da nossa vida. Alguém diz um glória a Deus bem forte aqui essa noite. Então Simão, ele vai dar uma resposta para Jesus, uma resposta de gratidão. A segunda pessoa que está na mesa era Lázaro. Como é que é o nome dele? Lázaro. Em João capítulo 11, Lázaro estava morto há 4 dias dentro de um sepulcro. Mas um dia Jesus entrou na cidade de Betânia, e quando Jesus entrou em Betânia e Lázaro estava morto, Jesus deu uma ordem, e Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Foi quando Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Então, se Lázaro agora sabe que Jesus está na cidade de Betânia, na aldeia de Betânia, Lázaro também quer dar uma resposta para Jesus. E qual é a resposta que Lázaro dá para Jesus? A Bíblia diz que naquele jantar, Lázaro se assentou à mesa com Jesus. Que resposta é essa, irmãos? Quando a gente senta à mesa para a comunhão. E quando Lázaro senta à mesa junto com Jesus, qual é a resposta que Lázaro está dando para Jesus? Lázaro está dizendo: Jesus, eu tinha outras coisas para fazer, mas um dia eu estava morto, o Senhor me ressuscitou, e agora eu paro tudo para sentar à mesa contigo, para dedicar o meu tempo a ti, Jesus. Simão oferece a casa, Lázaro oferece o quê? O tempo. Diz comigo: Simão oferece o quê? A casa. Lázaro oferece o quê? O tempo. São respostas que essas pessoas estão dando para Jesus. A terceira pessoa que está naquela casa é Marta. Marta, possivelmente esposa de Simão. A última vez, ou quem sabe a primeira vez que Jesus visitou a casa de Marta, é o que eu já citei, está lá em Lucas capítulo 10. O dia que Jesus entrou na casa de Marta pela primeira vez, qual era o comportamento de Marta? A Bíblia diz que Marta era agitada. Ela estava agitada com muitas coisas. A primeira vez que Jesus entrou na casa de Marta, Marta era uma mulher muito preocupada, cheia de preocupações, cheia de afazeres. A primeira vez que Jesus entrou na casa de Marta, Marta é uma mulher que não tinha tempo. E o que Jesus disse para ela em Lucas capítulo 10, o dia que Jesus entrou e viu aquela mulher agitada, com muita coisa para fazer, aquela mulher agitada de um lado para o outro, muito preocupada, Jesus disse para ela: Marta, Marta, você anda muito agitada, Marta, você anda muito preocupada.
E Jesus disse para Marta: você está fazendo muita coisa, mas uma só é o que? Necessária. Então essa Marta que está no João capítulo 12, no dia que Jesus vai jantar na casa de Simão, na casa de Marta, que Marta é essa? Esta é a Marta que lá atrás era uma mulher extremamente agitada. É uma mulher que era extremamente envolvida com muita coisa, muito preocupada. Quem sabe, eu imagino Marta, talvez aquela mulher estressada. Mas no dia que ela recebeu Jesus pela primeira vez, ela era agitada, ela era ansiosa. Porém, quando Jesus disse para ela: Marta, Marta, uma coisa só é o que? Necessário. Eu creio que quando Jesus disse isso, o coração de Marta, o que? Se acalmou. Jesus acalma a tempestade dos nossos corações. Jesus acalma o desespero da nossa vida. Quem crê comigo diz um glória a Deus. Então essa Marta agitada, um dia ela encontra Jesus, Jesus dá uma palavra para ela, ela acalma o coração. E quando Jesus então está agora na mesa em João capítulo 12, qual é a diferença? A diferença é que agora em João capítulo 12, Marta, que antes andava agitada para lá e para cá, em João capítulo 12 ela dá uma resposta para Jesus. Igual a resposta, ela serve o que, gente? A mesa. Faz ou não faz diferença você ir na casa de alguém para jantar, e você chega na casa daquela pessoa, ela te coloca na mesa, mas a pessoa começa a andar para lá e para cá, e passa vassoura, e passa pano, e você está sentado lá, e tira poeira, peraí, eu já vou voltar, e vai no filtro, e lava banheiro, e vai lá fora, e cata cocô de cachorro, e volta, calma aí que já vou. Faz diferença? Se você olhar para uma pessoa dessa, você vai pensar o quê? Essa pessoa não está me dando o quê? Atenção. Se você agora vai na mesma casa, assenta, e esta pessoa vem e traz à mesa a vasilha de arroz, volta lá dentro, volta, traz a vasilha de feijão, coloca na mesa. Jesus, olha o feijão que eu fiz para o Senhor. Aí volta lá, diz: Jesus, eu sei que o Senhor é fitness, gosta de uma salada. Olha a salada que eu fiz para ti, Jesus. Faz ou não faz diferença? A resposta que Marta dá, que era uma mulher agitada, que era aquela mulher estressada, a resposta que ela dá é que antes ela andava agitada com muita coisa, mas agora eu vivo para servir a ti, Jesus, na minha casa. Faz ou não faz diferença? São respostas que pessoas deram para Jesus. São respostas que essas pessoas que estavam lá deram a Jesus. Mas naquela casa também estava Maria. Então preste atenção. Simão, qual é a resposta que Simão dá para Jesus? Simão oferece a casa para Jesus entrar. Qual é a resposta que Lázaro dá a Jesus? Depois de um milagre, Lázaro dedica tempo, ele assenta na mesa para ouvir Jesus, para estar com Jesus. Qual é a resposta que Marta dá para Jesus? Ela deixou de ser ansiosa, deixou de colocar o serviço em primeiro lugar, e ela passou agora a servir a Jesus, dizendo: o Senhor agora é prioridade na minha vida. Alguém diz um glória a Deus aqui esta noite? Mas estava lá também Maria. Como é que é o nome dela? Maria. Em João capítulo 11, Maria estava chorando, desesperada, porque o seu irmão havia morrido. Em João capítulo 11, quem é Maria em João capítulo 11? Em João capítulo 11, Maria é aquela mulher que intercede, que chora ao mesmo tempo, porque ela está vivendo um problema dentro de casa. Qual é o problema? Um irmão morreu. Maria é aquela, em João capítulo 11, que está passando por um tempo de perda, porque o seu irmão havia morrido. Então, dias atrás, qual era o contexto da vida de Maria? Ela estava em desespero, porque o seu irmão estava morto. Mas a minha Bíblia diz, em João capítulo 11, que lá atrás, quando Maria estava em desespero, ela ficou sabendo que Jesus estava chegando na cidade, na aldeia de Betânia. E em João capítulo 11, no versículo 32, olha comigo por favor na tua Bíblia, João capítulo 11, versículo 32. Se não encontrou, está no telão. Olha o que diz João capítulo 11, versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou aos seus...
dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, em João capítulo 11, Maria está o que, irmãos? Tem alguém aqui? Em João capítulo 11, são dias antes daquele jantar, a gente está voltando lá atrás. Jesus chegou, Maria estava chorando. E vendo Jesus, ela chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. Versículo 34. E disse: onde o puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Versículo 35. Versículo 35 diz: Jesus o quê? Chorou. Olha que coisa interessante. Quando Jesus chega e encontra Maria chorando, e ela está chorando por quê? E ela diz: Senhor, eu estou chorando porque o meu irmão morreu. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Então Jesus chega, Maria está num momento de desespero, de perda. Mas quando Jesus chega e quando Maria encontra com Jesus ali, Jesus diz para ela: Maria, me mostra onde colocaram teu irmão, porque eu vou lá, eu vou enxugar tuas lágrimas hoje. Jesus também chora junto com ela, porque Jesus é aquele que se compadece da nossa dor. Jesus não é indiferente à sua dor, Jesus não é indiferente aos seus sentimentos. Então Jesus chora junto com Maria, mas ele chora junto com Maria por alguns minutos, porque logo em seguida Jesus ressuscita Lázaro, traz Lázaro de volta, ou seja, ele faz um milagre também na vida de Maria, ou seja, Jesus atende a oração daquela mulher que chorava. Jesus fez milagre na vida de Simão, Jesus fez milagre na vida de Marta, Jesus fez milagre na vida de Lázaro, Jesus fez milagre na vida de Maria, quando enxugou as suas lágrimas. Um crente aqui diz: oh, glória a Deus aqui esta noite. Mas qual é a resposta de Maria? João 12, versículo 3. Olha comigo, já estou terminando. João 12, versículo 3 diz assim: quem encontrou diz amém. Então Maria, agora nós voltamos João 12, lá na casa de Simão. Qual é a resposta de Maria por causa do milagre que Jesus fez? João 12 diz assim: então Maria, tomando um vaso de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do perfume do unguento. Qual a resposta de Maria para Jesus? Maria responde a Jesus com adoração. Maria responde a Jesus, levando até Jesus o que ela tinha de melhor. Diz comigo essa noite: Maria responde a Jesus, oferecendo a Ele o que? Fala mais alto, diga: o que ela tinha de melhor. Irmãos, o vaso de alabastro que Maria tinha, ele tem um custo de 300 denários, 1 ano de trabalho. Porém, para Maria, aquele vaso de alabastro não tinha apenas um custo monetário, 300 denários, não. Havia algo a mais naquilo ali. Era costume das moças, se a gente pega esse raciocínio, Marta, a irmã mais velha, casada com Simão, Maria, a irmã mais nova, solteira. Então, era costume das moças naquela época guardarem aquele perfume, terem um perfume como aquele, fazer de tudo para ter um vaso daquele, cheio de perfume como aquele. E as moças faziam que elas guardavam aquilo ali para usarem no dia do casamento, na noite de núpcias. Era o que ela tinha de melhor. É como se Maria estivesse dizendo: Jesus, eu guardei isso aqui para o meu sonho, eu vou realizar um sonho um dia, eu vou casar. Jesus, eu guardei isso aqui porque eu guardei isso para o dia das minhas núpcias, para o dia do meu casamento, para eu entregar ao meu marido, para eu perfumar o quarto das núpcias. Porém, Jesus, o milagre que o Senhor fez na minha vida lá atrás, a resposta que o Senhor me deu lá atrás, o dia que o Senhor enxugou as minhas lágrimas lá atrás, então eu só posso fazer uma coisa: o que eu tenho de melhor, o que é os meus sonhos, o que são os meus projetos, eu ofereço a Ti, Jesus, em adoração.
respostas. Quem está entendendo aqui diz amém comigo. É como se ela estivesse dizendo: o meu melhor é para ti, Jesus. Mas antes de eu fechar, eu preciso te falar sobre a quinta pessoa que estava lá. E o nome dele era Judas Iscariotes. Como é que era o nome dele? Judas Iscariotes. Quem era Judas Iscariotes, irmãos? Judas Iscariotes, ele era um dos 12 discípulos de Jesus. Quando Jesus chama os 12, certamente haviam vários homens que fariam qualquer coisa para ser chamado por Jesus. Eu arriscaria dizer, por exemplo, Matias, que lá na frente vai ser escolhido um dos 12. Pedro diz: nós temos que escolher alguém que está conosco desde o início. Então haviam homens que com certeza queriam ser escolhidos também por Jesus. Mas Jesus escolheu quem? Judas. Judas foi escolhido para fazer parte dos 12. Jesus deu a Judas uma oportunidade lá atrás de fazer parte da sua equipe. Não apenas deu uma oportunidade de fazer parte da equipe, como Jesus também deu um cargo para Judas. Judas, ele era o tesoureiro do ministério. Judas era o quê? Era o tesoureiro. É o único que tinha um cargo, era Judas. Dos 12 discípulos de Jesus, irmãos, 11 eram galileus. Judas era o único que não era galileu. Judas era da cidade de Queriote. Jesus abriu uma exceção para que Judas pudesse entrar na equipe. Sabe o que eu penso? Como que Jesus abriu uma exceção para escolher eu e você para a gente estar aqui essa noite. Sabe o que eu penso? Como haviam pessoas melhores do que nós, mas Jesus abriu uma exceção e disse: vem Jader, vem Reinaldo, vem Luciano, vem Wellington, vem Patrícia, vem Jorge, vem Altamira. Alguém diz um glória a Deus aqui comigo essa noite? Jesus trouxe Judas para a equipe. Será uma honra. Mas no dia do jantar, qual a resposta que Judas dá para Jesus? No dia do jantar, qual é a resposta que Judas deu? Olha comigo no versículo 4, versículo 5 de João, capítulo 12. Quando encontrar, diz amém. Diz assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por quanto, gente? Por 300 denários e não deu aos pobres? Sabe qual foi a resposta de Judas naquela noite? Judas olhou, preste atenção, Judas está olhando e ele está vendo, Simão oferece a casa. Judas está vendo Marta servindo a mesa com janta. Judas está vendo Lázaro assentado à mesa, dedicando tempo. Judas está vendo Maria e entregaram um perfume que valia 300 denários. Judas olhou para aquilo, fez uma cara de desprezo e disse: que desperdício. Antes tivesse pegado isso e dado para os pobres, vendido e dado dinheiro para os pobres. A resposta de Judas, irmãos, para Jesus na mesa, é a resposta de alguém que é indiferente. É a resposta de alguém que é o quê? Indiferente. Apesar de ter vivido o milagre, apesar de ter sido escolhido, apesar de não merecer, apesar de ter um coração traidor, e Jesus sabia disso desde o início, mas Jesus permitiu ele estar no meio dos 12, apesar de tudo aquilo, Judas, ao invés de pensar: meu Deus, eu estou aqui nesse jantar, que privilégio para mim, é porque Jesus me chamou, é porque Jesus me escolheu, é porque Jesus me permite andar com Ele. Ao invés de Judas ver que ele dá uma resposta positiva a Jesus, ele dá uma resposta de desprezo. Como é que eu fecho essa mensagem hoje? Eu fecho essa mensagem essa noite dizendo para você: cada pessoa que recebe o milagre de Jesus terá a oportunidade de dar a Jesus uma resposta. Quando nós olhamos para a nossa vida, diante de tudo que Jesus já fez por nós,
diante de tudo que Jesus já fez por você. Para a gente entender a mensagem de hoje, olha o que eu fiz. Eu peguei cada personagem na janta e voltamos para ver o que Jesus fez na vida deles lá atrás, para entender o que eles estão fazendo agora como resposta. Então eu tenho que pegar a minha vida, a tua vida, olhar lá atrás, o que Jesus fez na nossa vida, olhar para hoje e pensar, qual resposta eu estou dando hoje para Jesus? Tem alguém comigo aqui essa noite? Aquele jantar, todos na mesa deram uma resposta. E hoje é ceia. Hoje é dia da gente sentar na mesa com Jesus. Tem um crente aqui comigo essa noite? Levanta aí o cálice e o pão, diga comigo, hoje é ceia. Hoje é dia da gente sentar onde, gente? Na mesa com Jesus. Mas a pergunta é, qual resposta você tem para Jesus essa noite? Todos aqueles 5 deram uma resposta. Mas os 5 aprenderam uma verdade, que eles precisavam dar uma resposta para Jesus. Judas deu uma resposta negativa. Por que Judas deu uma resposta negativa, irmãos? Porque Judas era egoísta. Judas só pensava nele. O versículo 6, João diz, no versículo 6, se você ler o versículo 6, diz assim: ora, ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa roubava o que nela era lançado. Quando Judas falou assim, que desperdício, tinha que vender esse perfume, dar o dinheiro para os pobres. Qual é o raciocínio de Judas? Tinha que vender esse perfume, pegar o dinheiro e colocar na bolsa, porque ele poderia fazer o quê? Pensava nele. Judas é alguém que o tempo todo que está perto de Jesus, a resposta dele sempre é egoísta, ele pensa nele. Judas andou com Jesus 3 anos e meio e não aprendeu a dar uma resposta correta. Ele não pensava no próximo, pensava apenas nele. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, não é o fato da gente andar com Jesus há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, isso não quer dizer que a gente aprendeu a dar uma resposta certa. A gente corre o risco de andar com Jesus anos e anos e anos e anos e continuarmos sendo indiferentes. A gente vem para o culto indiferente. A gente vê um chorando, a gente vê um adorando, a gente vê alguém no louvor pulando, a gente vê alguém gritando, a gente vê alguém ofertando, a gente vê alguém entregando dízimo, e a gente pensa, que desperdício. E na igreja de novo, segundo culto, de novo, outro dia de novo, abrir minha casa para a cela, para quê? Que desperdício. Esse é o pensamento de Judas. Então nós corremos o risco de ter vivido um milagre, de vivermos um milagre. Jesus fez um milagre na nossa vida e a gente continuar indiferente. Por isso que eu vim pregar essa palavra essa noite. Por isso que eu vim trazer isso para você. Se Judas entrasse nesta igreja, o tema é a resposta. Se Judas olhasse para esse altar, Judas pensaria: uau, a resposta. Aqui Jesus vai me dar a resposta que eu preciso. Ponto. Se entra nessa igreja Simão, Lázaro, Marta, Maria, eles leriam a resposta. Os 4 diriam: uau, aqui Jesus tem uma resposta para mim. E aqui eu darei uma resposta para Jesus. Eu tenho essa noite aqui um Simão, um Lázaro, uma Marta, uma Maria, um Judas. Eu quero convidar você hoje a pensar comigo. Simão está dizendo: Jesus, minha casa, pode usar. Pode fazer uma célula na minha casa. Pode ter minha casa. Marta está dizendo: Senhor, eu te ofereço meus dons, meus talentos. A gente pode responder a Jesus com os nossos dons. Eu tenho o dom de tocar, eu vou fazer parte do louvor. Eu tenho o dom de servir, vou ser um diácono. Eu tenho o dom de visitar enfermos, vou ajudar a visitar os enfermos na igreja. Eu tenho o dom de liderança, vou liderar uma célula na igreja. Eu sou bom de aconselhamento, vou ajudar no aconselhamento da igreja. Lázaro, ele dedica o tempo ao sentar à mesa.
Nós podemos entender exatamente da mesma forma. Eu vou dedicar meu tempo a Jesus, indo à igreja, indo aos treinamentos, indo aos cultos, participando, estando na célula, porque daqui para frente o meu tempo também é dedicado a Jesus, porque um dia Ele me arrancou do túmulo da morte. Nós podemos, quem sabe, fazer como Maria. Os meus recursos, o que eu tenho de melhor, eu coloco diante de Jesus, as minhas economias, eu sou fiel, eu trago a minha oferta, eu trago os meus dízimos, eu ajudo financeiramente falando, por mais que eu já tenha um plano pessoal, mas para mim, honrar a Jesus é mais importante do que isso. Nós podemos fazer como Maria, levantar as mãos e adorar a Jesus, dedicar a Ele uma vida de adoração, é uma resposta que podemos dar diante de tudo que Ele já fez na nossa vida. Ou a gente pode ser como Judas, egoísta, interesseiro, indiferente, e pensar que tudo é mal empregado.